Olá, você. Começa agora mais um Frente a Frente e hoje o nosso assunto está relacionado ao estagiário. Dia 18 deste mês é comemorado o Dia do Estagiário e hoje aqui eu recebo no programa a administradora Thaíse Ferro, coordenadora de Educação Empresarial e Desenvolvimento de Carreira do Instituto Evaldo Lodge. Ela fala sobre a importância do estágio, como ele contribui para o desenvolvimento de futuros profissionais. Bem, Thaíse, é um prazer tê-la aqui no nosso programa e comecemos inicialmente a nossa conversa destacando o que representa a lei do estágio e se essa atividade hoje já é um bom negócio, digamos assim, tanto para as empresas como para os quase profissionais. Gorete, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. É uma data assim, que remete a uma coisa bem importante, que é a transformação de vidas, né? Então, é uma data que a gente fica muito feliz em comemorar. Eu, particularmente, não só por falar sobre isso, mas por ter vivido a experiência do estágio. Então, é um tema que a gente gosta muito de falar e fica muito feliz com essa data comemorativa. A estágio hoje é sim uma coisa muito viável para as empresas. Nós ficamos muito felizes em poder contribuir com esse conhecimento, com essa agregação de conhecimento. A gente sabe que os jovens hoje são engajados, que conseguem levar vários conhecimentos para a empresa. E os empresários, pelo feedback deles, ficam muito satisfeitos com esse retorno. É uma relação muito positiva. Pode-se dizer hoje o que é determinante para um estagiário, digamos assim, reunir no currículo dele, no primeiro emprego, que já que o primeiro emprego é uma dificuldade que se coloca para todos no mercado de trabalho. Faz a diferença ter feito um estágio? Faz sim, é importante que ele já tenha tido um contato, mas ele só vai ter a primeira experiência se alguém possibilitar essa primeira experiência. Então, a gente recebe muitos currículos de alguém que nunca teve a oportunidade, de estudantes que não tiveram oportunidade. Isso não tem problema. A proposta do estágio é desenvolver, é dar oportunidade para esses estudantes. E a gente sempre orienta que no currículo eles coloquem o que eles têm de habilidades pessoais. Se eles já tiveram alguma experiência empreendedora, eles não precisam relatar uma experiência anterior. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, essa proposta do estágio é ajudá-los a ter a primeira experiência. Pois é, mas o mercado de trabalho, a gente cansa de ver reportagens em nível nacional sobre a reclamação geral do profissional que sai da universidade ou de um curso técnico e não consegue o primeiro emprego porque as empresas exigem experiência. Como ter experiência se você é um jovem profissional, se você acaba de sair da universidade? E verdade, Gorete, nós sabemos também de situações como essa, mas por isso que nós temos uma plataforma onde o estudante pode se cadastrar e ele, com a empresa que é parceira nossa, ela vai buscar o estudante que não tem experiência, ele já sabe que é para estágio e qual é o perfil do estagiário. O que ele está buscando são pessoas que queiram conhecer, que queiram aprender, e lógico, é importante que o estagiário faça capacitações, e nesse momento, nós temos diversas capacitações disponíveis. Eles são super tecnológicos e engajados com esse meio digital e devem aproveitar essa oportunidade para se qualificar. Nós temos vários cursos no IEL. Os jovens que são cadastrados na nossa plataforma têm cursos comportamentais que fazem diferença, porque nós damos dicas, mostramos ferramentas que eles podem utilizar nas empresas. Então, essa capacitação acaba fazendo diferença no momento em que a empresa vai decidir com quem trabalhar. Quando ele está no nosso banco, as empresas parceiras vão procurar os estudantes que estão no ensino superior, no ensino médio, de acordo com o perfil que ela quer, relacionado a período, a idade, mas não necessariamente a experiência. Bem, quais são as características que fazem, que determinam ser um bom estagiário? Eles têm que ser proativos. Isso a gente vê muito aqui, temos muitos cases para relatar isso.
Eles só precisam ser esforçados, serem proativos, inovadores, ter um bom relacionamento interpessoal. As demais habilidades a gente desenvolve. E parte desses estagiários sai do ensino médio também, não é? Eu falei de cursos técnicos ou da faculdade, mas o estudante do ensino médio que está prestes a entrar, a fazer o vestibular, né, pode, na verdade, já se capacitar. Tem prioridade para quem já está formado ou os alunos do ensino médio também têm essa oportunidade facilitada? Gorete, as pessoas costumam achar que os de nível superior, né, os alunos de nível superior têm mais chances, mas não é isso que a gente vê no dia a dia com as empresas parceiras do IEL. Dos jovens que nós colocamos, inserimos no mercado, primeiro são os cursos de administração, são os mais demandados, porque gestão é algo transversal, né? Então existe a necessidade de todas as empresas, independente de segmento, seguida dos alunos de comunicação, que nesse momento, né, reflete muito o momento atual, das empresas estarem nas redes sociais por conta da pandemia e não terem um acesso tão próximo com o cliente. Então, os alunos desses cursos são mais demandados atualmente. Em terceiro lugar, os alunos de ensino médio, que eles não têm um conhecimento acadêmico para colocar na empresa, mas eles têm muito a agregar como pessoas. Então, a questão cultural, o aprendizado cultural, mesmo que ele não aprenda algo relacionado ao curso ou não traga algo da sala de aula para a empresa, é uma oportunidade que ele tem, a lei permite e as empresas procuram. Uhum. Pois bem, a gente tem até o Menor Aprendiz, né, um programa que se coloca para essas pessoas que não têm oportunidade, esses jovens que não têm a oportunidade do primeiro emprego. São, digamos, iniciativas louváveis que ajudam aos institutos que têm a sua plataforma de trabalho também voltada para o estágio. E isso soma, não é, Thaís? Sim, é uma outra modalidade, né, de contratação, é um contrato especial de trabalho. Ele é um ato educacional supervisionado. Ele não se caracteriza como uma relação trabalhista, como é o caso do Jovem Aprendiz. Mas os dois programas têm o objetivo de inserir os jovens no mercado de trabalho, os jovens sem experiência, para proporcionar essa oportunidade do primeiro emprego. Então, as duas, como você falou, são louváveis. Pois bem, o estágio permite ao aluno ou ao recém-formado a ter um conhecimento mais amplo das ramificações das profissões, das atividades, e isso é percebível assim diretamente quando se estabelece essas experiências. Sim, nós temos a oportunidade de colocar os jovens nos primeiros períodos da faculdade. Ele não vai ter o conhecimento de todas as disciplinas relacionadas ao curso, mas ele já consegue agregar na empresa. Hoje em dia, você tem muito acesso a ferramentas desde o início do curso. E a gente, quando escolhe uma graduação, a gente já tem uma certa, já gosta, já tem uma certa familiaridade com ela. Então, a gente já sabe o que está sendo usado. Mas essa oportunidade de você colocar o conhecimento de sala de aula na empresa e praticar no dia a dia é sem igual. Para as empresas em geral, o pretenso funcionário, digamos assim, ter uma prática anterior de estágio conta favoravelmente? Sempre vai contar, mesmo que não seja algo necessário para ele ser contratado. Ter uma experiência anterior sempre conta, porque você já teve uma oportunidade de trabalhar em equipe, já teve a oportunidade de desenvolver habilidades tanto técnicas quanto comportamentais. Mesmo que a experiência anterior não tenha sido tão positiva, isso também ensina. Então, eles sempre consideram, mesmo que tenha sido um estágio rápido ou qualquer outro meio ou forma, modalidade de contratação, o fato de já ter tido um contato,
eles consideram muito. Aqui no IEL, para ser estagiário do IEL, eu prefiro que não tenha experiência. A gente gosta do desafio de desenvolver, a gente quer ir moldando, porque a diferença do estagiário sem experiência, é que ele vem sem vícios. E a gente consegue moldar essa cultura organizacional. Isso acaba contaminando todo mundo da empresa. Até os que já tinham certo vício, eles acabam aprendendo com os novatos, com os estagiários, e dá aquela renovada. Então, a gente aposta muito nos estagiários sem experiência, porque a gente gosta de desenvolver e acredita que esse desenvolvimento traz resultado para o alcance dos nossos objetivos. Por outro lado, há também algumas resistências empresariais à presença do estagiário? Ainda é algo a ser trabalhado com parte de segmentos ou não? Não, acho que quando eu entrei até tínhamos muitas piadas, né? Que estagiário tirava xerox, que estagiário pegava cafezinho. Eu estou no IEL há 14 anos e desde que eu entrei a gente já não via essa história. Eu acho que até as empresas, pelo contrário, hoje em dia as empresas ficam querendo estagiários que saibam, que tenham conhecimento para agregar. Então, não é mais uma forma de contratação que existia lá no passado, de que estagiário tira xerox, por ser uma contratação que é menos onerosa, né? Tira xerox, vai buscar cafezinho. Isso não existe mais e as empresas não pensam mais dessa forma. Pois bem, e dentro das organizações, o ambiente que recebe esse estagiário também pode ser trabalhado, porque ele vai, muitas vezes, sem experiência nenhuma, né? Sem nenhuma orientação, digamos. Quando se abre as portas para estágio, algumas empresas podem não ter esse vínculo com instituições que preparam o estagiário para fazer a atividade. Como deve ser o ambiente para recepcionar esses estagiários, o correto a ser feito? Acaba sendo um desafio para as empresas que não trabalham e por isso que o IEL dá esse suporte, né, para que eles entendam o que pode ser feito, o que não pode ser feito, qual é o papel do supervisor, que é a pessoa responsável por acompanhar o dia a dia do estagiário, por ensinar, por acompanhar as atividades, por dar suporte. E a gente prepara também esse supervisor, nós temos no IEL uma capacitação dos supervisores, para que eles possam estar preparados para receber. Porque quando você se prepara para isso, o resultado é muito mais efetivo. Nós sabemos que existe choque cultural, né? Temos diversas gerações na mesma empresa. Aqui no IEL nós temos pessoas que estão há 25 anos, outras há 32 anos, e nós temos estagiários que entraram ano passado. Então, são choques culturais e eles são vencidos muito com essa preparação. Pode-se dizer, em relação a setor público ou privado, hoje, sobre a consciência da importância de se ter estagiários no seu corpo, né, de colaboradores, como isso tem sido trabalhado? Gorete, antigamente, quando a gente falava em estagiário, a gente tinha um apelo social de dar a primeira oportunidade, assim como a gente tem um apelo social para o jovem aprendiz. Só que hoje as empresas que procuram, são parceiras do IEL e que procuram estagiários, elas querem conhecimento. Não estão fazendo contratação por uma questão social ou por uma consciência de que é importante essa oportunidade do primeiro emprego. É por eles acreditarem que, de fato, esses jovens podem agregar para as empresas. Isso é um aspecto muito positivo, porque esse é o papel que a gente quer que eles desenvolvam na empresa e eles estão se preparando para isso. Então, não tem mais uma ideia de que, eu estou fazendo um favor, é uma questão social. A gente sabe que isso vai estar embutido, mas não é mais a razão pela qual as empresas procuram os estagiários. Felizmente. Então, vamos agora para o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, dia 18 deste mês é comemorado o Dia do Estagiário. E hoje eu recebo aqui no programa a administradora Thaís Ferro, coordenadora de Educação Empresarial e Desenvolvimento de Carreira do Instituto Evaldo Lodge. Ela fala sobre a importância do estágio, como ele contribui para o desenvolvimento de futuros profissionais. E daí eu pergunto, as empresas, elas têm consciência de que o estágio é determinante para que o desenvolvimento da organização se coloque na expectativa da concorrência, do mercado? É mão de obra qualificada, Gorete. Então, acaba trazendo vantagens competitivas para as empresas. Porque torna-se um diferencial, né? Quando você tem alguém que tem competência, que consegue trazer inovações tecnológicas ou conhecimentos da universidade para a empresa, ele gera um diferencial competitivo e a empresa acaba saindo na frente. Então, eu acredito que já tem essa consciência, porque quando eles procuram o perfil do estagiário, eles já imaginam o quanto isso vai trazer de diferença para a empresa. As empresas, elas já compreendem a dificuldade de encontrar um profissional pronto e, para isso, também tem esse conhecimento da importância do estagiário nesse contexto? Sim, porque você tem a oportunidade de contratar um estagiário com um custo mais baixo, né, porque a gente sabe que não tem obrigações trabalhistas, e você consegue capacitar e moldar esse estagiário de acordo com a cultura organizacional e com o conhecimento que o empresário acha que ele precisa ter para desenvolver as atividades na empresa. Então, é muito mais prático para o empresário, falando mais de uma visão empresarial, é muito mais prático para ele contratar de forma com custo mais baixo, para que ele consiga ter tempo de treinar o estagiário conforme o profissional que ele quer no futuro. Então, é uma possibilidade de descobrir e reter talentos. Pois é por isso que justifica que vários estagiários conseguem se efetivar na empresa após o período que ele está atuando como estagiário, né? Isso, a gente diz que a maior felicidade, né, que a gente tem. Sim, a gente já considera. Sim, e nós que fazemos parte desse processo de intermediação, quando a empresa entra em contato conosco e diz, vou lá na plataforma para retirar um estagiário, porque ele vai ser efetivado, a gente, graças a Deus. Então, assim, é uma forma de realmente transformar a vida das pessoas, porque a gente sabe que não é só um emprego, ele vai ter um emprego qualificado. E é essa a proposta do estágio. Qual é a orientação que é passada às empresas que recebem estagiários na questão, já que foi falado aqui nas questões de choques culturais, as questões de gênero, como são tratadas nesse universo tão, digamos assim, polêmico? Gorete, a gente tem muito cuidado com essa abordagem. A gente já percebeu assim, que em algumas seleções a gente já viu algumas diferenças sendo tratadas e a gente teve que conversar com a empresa sobre a importância de entender a diversidade, enquanto isso também pode agregar para a empresa. Eu digo que a gente já viveu essas experiências aqui no IEL e ela foi bastante positiva. E a gente tem muito cuidado com eles. Assim, quando uma vaga chega para nós através do nosso sistema, nós analisamos as características dessa vaga para ver se ela não tem nenhum cunho que exclua a pessoa ou que crie um perfil que seja de fato inclusivo.
Então, é um fator que a gente se preocupa muito e a gente consegue observar isso na abertura da empresa. Quando a empresa abre a vaga no nosso sistema, a gente verifica se essas questões de inclusão estão contidas e se a gente perceber que tem algum viés, a gente entra em contato com a empresa para esclarecer essas informações. Pois é, porque nesse contexto todo tem as questões relacionadas à ideologia de gênero, as questões das diferenças, né, que devem ser encaradas e dentro do princípio da igualdade, sempre, né? Isso é muito importante, a gente trabalha isso na sala, e mais ainda com o jovem aprendiz, né, porque nós temos a oportunidade de qualificar esses jovens aprendizes, e a gente tem uma disciplina que é chamada de diversidade cultural, e a gente aborda muito esse assunto, porque a gente sabe que isso é uma realidade, né, a discriminação é uma realidade em qualquer empresa. Tem alguns fatores que certamente a gente não consegue acompanhar, se acontece ou se não acontece, o que a gente, enquanto instituição de integração, que a gente consegue filtrar no começo. Depois, nas empresas, a gente tenta trabalhar isso de forma na capacitação, mas a gente não consegue acompanhar o dia a dia, os atos discriminatórios. Essa é uma consciência que a gente precisa ter como cidadão. Respeito às diferenças, né? E a convivência pacífica, Exato. não é? Exato, porque já temos várias diferenças, fora essas questões de gênero, essas questões de cor, nós temos as questões de diferença de idade, que já tem uma barreira, de diferença de conhecimento, quem está chegando agora, ou quem já está na empresa há muito tempo. Essas também são barreiras. Então, a gente não precisa somar mais problemas, né? Nós temos que resolvê-los, porque não cabe mais. Não existe motivo para isso. Nós temos que respeitar a forma como cada um é e tentar ajudá-lo nas atividades do dia a dia, independente da idade, independente do conhecimento que ele já tenha, de cor e muito menos questão de gênero. Pois é uma questão muito delicada, porque tem que a mesma orientação que é dada aos estagiários na sua formação, né, deve ser também uma preocupação das empresas, sobretudo das empresas que recebem esses estagiários, geralmente muito jovens, e que qualquer ação nefasta nesse sentido pode marcar e desiludir dentro das perspectivas que estavam sendo colocadas por eles, né? Nessa primeira experiência dentro das atividades realizadas. Isso, qualquer ato discriminatório, ele gera problemas, independente se é estagiário, se já é um colaborador antigo na empresa. É um ato que realmente não deve acontecer e as empresas devem tomar muito cuidado para tornar isso consciente na própria empresa. Isso tem a ver com a boa gestão de recursos humanos, não é? Então, nós estamos falando de micro e pequenas empresas também, onde a pessoa do RH é o próprio empreendedor, né? Ele vende, ele faz gestão de pessoas, ele faz logística. Então, não são todas as empresas que têm a oportunidade de ter alguém relacionado a recursos humanos, que alguém que seja exatamente para esse cargo. Então, é uma consciência que o gestor deve implantar na empresa, independente se ele tem ou não, porque ele pode ter 10 funcionários ou ele pode ter 100 funcionários. Quanto mais gente a gente tiver na empresa, mais difícil é fazer essa gestão. Então, é um desafio do profissional de recursos humanos ou é um desafio do gestor que faz tudo na empresa, porque essa é a realidade do empreendedor brasileiro. Pois é, nem todo jovem, sobretudo jovens de periferia, tem a oportunidade de participar de um estágio numa empresa. É uma realidade muito, digamos assim, dolorosa, né, para quem busca essa condição de fazer o estágio, mas não ter vínculo com a escola, não ter a condição de fazer. Aí eu pergunto, não seria de bom tom e que os governos bebessem nessa fonte, governos e empresários, no sentido de promover a acessibilidade, não é, de quem não tem a condição de fazê-lo em situações de igualdade? Falar de igualdade no Brasil é algo bem complicado, não é?
independente de ter acesso a emprego, a estágio, a gente está falando de coisas básicas como educação. Então, a gente sabe que existe dificuldade. A base é a educação, não é, Thaís? Isso. A gente não tem dificuldade de inserir o estagiário que seja um estudante que possa ser estagiário, que seja de periferia. Não é um problema. O problema é ele estar matriculado em uma escola. O problema é ele ter acesso a um computador para se cadastrar em uma plataforma, ele ter acesso à informação de que existe uma instituição, um agente de integração como o IEL, que tem uma plataforma, e a gente trabalha muito com alguns grupos sociais para que isso seja disseminado. Nós temos o grupo Manda Ver, que faz uma capacitação no VEGEL das pessoas que moram lá nas redondezas. Eles têm um projeto muito interessante, e a gente sempre divulga as vagas para eles, e pedem para eles divulgarem para os meninos em sala, para que eles tenham a oportunidade de fazer estágio ou serem jovens aprendizes. Fora isso, nós temos os nossos jovens aprendizes, que têm uma realidade social muito dura, e a proposta do programa é fazer a inserção dessas pessoas, e a gente divulga o IEL na sala para eles, para que eles possam falar para os amigos, para os familiares, de que existe oportunidade diária de emprego. A gente tem aqui no IEL, toda semana, pelo menos 20 vagas de estágio. Então, existe oportunidade. De jovem aprendiz, a gente tem com menos frequência, porque nós trabalhamos com turmas, então a gente não consegue ter turmas abertas todos os dias. Então, a frequência é menor de oportunidade do que o estágio, mas também temos oportunidades para jovens aprendizes. E eu queria, Gorete, assim, ter a oportunidade de deixar o nosso endereço, o endereço da nossa plataforma, para que estudantes possam se cadastrar para serem estagiários. Essa plataforma é o sne.iel.org.br/AL. O aluno vai entrar, colocar as informações dele, colocar os dados escolares, que ele já tem, se ele já está cursando o ensino médio ou o ensino superior, e preencher todas as informações como se fosse o currículo dele. E aí, a empresa, quando estiver procurando estagiário, vai colocar o perfil que ela deseja no sistema, e o nosso sistema vai utilizar inteligência artificial para encontrar essa pessoa nesse perfil. Quando o sistema faz isso, a gente tem depois um trabalho humanizado de ligar para essas pessoas, saberem se ela tem interesse, se é o perfil de empresa que elas gostariam de trabalhar, e a gente dá sequência no processo de seleção. Isso é importante porque o interesse do estudante, do jovem, vai depender muito das possibilidades que esse estágio vai trazer para ele de conhecimento, de inovação, de acessibilidade à tecnologia, porque quer queira, quer não, o país vai ter que dar uma resposta à população em geral, de jovens estudantes, sobre essa questão da tecnologia, que é um problema nas periferias e no interior de todo o país, não é isso? E que é um requisito básico hoje, né? Porque para assistir aula, eles estão assistindo através da tecnologia. Para acessar as plataformas de estágio, emprego, eles precisam ter acesso à tecnologia. Então, é um requisito que está se tornando básico hoje para você ter acesso à informação e a oportunidades. Perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já. Frente a Frente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas
Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a administradora Thaís Ferro, ela que é coordenadora de Educação Empresarial e Desenvolvimento de Carreira do Instituto Evaldo Lodge. Ela fala sobre a importância do estágio, como ele contribui para o desenvolvimento de futuros profissionais no mercado de trabalho. Mercado de trabalho cada dia mais, digamos assim, competitivo, que exige atualização contínua, seja de novos estreantes ou dos já antigos, né, dos que já estão no batente há muito tempo. Thaís, sobre esse foco para o mês em que se comemora o Dia do Estagiário, qual a reflexão que se faz, no geral, sobre essa data? Gorete, nós ficamos tão felizes de comemorar essa data, pela importância que ela tem de um direito conquistado, né, de se tornar uma lei, de que, de fato, eles fossem inseridos no mercado de trabalho com a legislação que garantisse carga horária adequada, remuneração estabelecida, alguns direitos com relação a férias, que a gente chama de recesso remunerado, seguro de vida obrigatório. Então, são conquistas que precisam ser comemoradas. E tinha que ter uma data especial para a gente comemorar. Pois é muito diferente de antes da lei, quando o estágio não tinha segurança alguma, né, para quem o exercia. E nesse aspecto, vale ressaltar que são conquistas que a sociedade deve ficar atenta para que não a perca, né? Não perder essas conquistas, né? Isso, a gente está passando por esse processo de mudança no Jovem Aprendiz, no programa de aprendizagem, né? A gente teve uma MP votada ontem, que tira as obrigações trabalhistas dos contratos de aprendizagem. Então, foi um direito que demorou a ser adquirido e ele foi perdido, está prestes a ser perdido. Então, a gente lamenta muito o ocorrido e espero que isso não aconteça nunca, de perder esses direitos do estágio. Mas para o empresário são configurações diferentes, porque o estágio ele já não traz esse peso da tributação que nós temos, dos encargos trabalhistas que nós temos. Então, o estágio por si só já se configura numa modalidade que favorece a contratação e que ajuda o empresário nessa contratação. A gente sabe que empreender nesse país é muito difícil, né? Então, para o empresário, quanto mais benefícios ele puder ter mão de obra qualificada, com maior número de benefícios para que ele consiga sobreviver no mercado, é um mundo ideal. E o estágio proporciona isso, todo mundo sai ganhando. A empresa ganha, porque o custo é baixo, porque ela consegue ter mão de obra qualificada, consegue estar com esses jovens talentosos, que são conectados, que pertencem a essa geração que chegou no mercado cheio de ideias inovadoras, e eles não possuem esse encargo trabalhista que pesa para o empresário. Então, é uma relação que os dois ganham. Bem, diante desse universo, que histórias inspiracionais de estudantes e profissionais que, através da sua carreira, conseguiram realizar sonhos. O que se observa nesse universo dos estagiários? Agora, a gente vê tanta coisa boa por aqui. Eu disse que diante de um mundo com tantas questões, né, negativas por conta que a pandemia trouxe, e a gente consegue ver jovens com oportunidades, que passaram por um estágio, já aprenderam no próprio estágio, mas que conseguiram ter vidas transformadas através do aprendizado e por ter um emprego, porque a gente sabe que além do aprender, de ter conhecimento, é uma base financeira para eles. Então, participar disso todos os dias é muito gratificante. Eu digo para as meninas do meu time que, além de termos histórias todos os dias diferentes para contar, porque cada dia o jovem traz uma situação empresarial para a gente sai com a missão, todos os dias, quando viemos para cá, para o IEL, a gente sai com a missão de transformar vidas, e isso é muito bom. Mas eu, particularmente, tenho a minha história, né? Eu fui estagiária do IEL, depois fui contratada como prestadora de serviço, passei 2 anos como prestadora de serviço, em seguida eu assumi uma coordenação.
e estou como coordenadora desde 2014. Então, eu consegui fazer carreira na instituição, isso é uma realidade em muitas empresas, nós temos vários líderes de grandes empresas que já foram estagiários dessas mesmas instituições. E essa é a nossa história diária. Ou seja, Nós uma temos história real cases diários. motivadora, né? Sim, inclusive todas as coordenadoras do IEL somos todas mulheres. Todas as coordenadoras do IEL Faz foram a estagiárias. diferença. Sim, meu chefe disse que é muito melhor, né? Se tem um líder que tem uma cabeça de que é muito melhor trabalhar com mulher, porque nós resolvemos tudo. E todas elas foram estagiárias do IEL. Do corpo hoje de colaboradores, apenas 3 pessoas não foram estagiárias, que estão aqui há mais de 25 anos, mas todas as demais fizeram carreira aqui, chegaram como estagiárias, hoje já foram contratadas, e temos vários estagiários aqui também. Que setores no mercado de trabalho são mais solícitos a estagiários? É difícil falar de segmento, porque nós temos empresas de vários segmentos aqui, desde a construção civil até a parte de atendimento ao cliente em uma clínica odontológica, por exemplo. Então, é bem diversificado, porque cabe em qualquer segmento, em qualquer tamanho de empresa, e a gente não vê essa diferença de dizer, não sei, o pessoal que trabalha com engenharia prefere não trabalhar com estagiário, prefere profissional. A gente não consegue observar essa diferença, porque até os que já são muito mais específicos, como os estudantes técnicos em petroquímica, a gente tem empresas como a Braskem contratando estagiário. Então, independente do segmento, do curso que eles façam, existe oportunidade de estágio. A pandemia causou impactos negativos em todas as áreas, né? Poucos foram os segmentos que lucraram na pandemia. A indústria farmacêutica, por exemplo, né? Entre outros setores. Nem que, digamos assim, por meios não muito, digamos, recomendáveis, a gente tem uma CPI aí para investigar isso, né? E vamos aguardar o resultado. Mas sobre esse impacto, o que dizer para os alunos que com a pandemia tiveram, a gente falou sobre educação, que é primordial, não é? E que tiveram as aulas canceladas por uma questão de segurança sanitária e que na volta às aulas não estão conseguindo se enquadrar, digamos assim, e muitos estão deixando de voltar para as escolas, sejam elas em nível médio ou para as universidades. É uma preocupação que exige, digamos assim, uma discussão mais ampla no seu entendimento, Thaís? Correto, nós temos relacionamento com todas as instituições de ensino, né? São nossas parceiras, nós buscamos esses estudantes nessas instituições, e até então a gente não teve um relato dessas instituições parceiras de que isso tenha acontecido. A gente sabe que, principalmente nas instituições que têm mensalidades, que as pessoas precisam ter um fôlego financeiro para ter participação, e o estágio ajuda muito nisso, né? Porque é uma forma de o estudante também ter dinheiro para pagar a própria faculdade, mas das instituições que nós somos parceiras, não nos foi passado sobre a situação. A gente viveu um momento dos estudantes que estão conosco na aprendizagem, nós tivemos que migrar nossas aulas para online e depois voltamos para o momento presencial. Esse retorno foi tranquilo, eles adoraram, porque é um momento que se encontram, que conseguem interagir, mesmo que mantendo um distanciamento com o uso de máscara, mas estão próximos, né? É um pouco diferente do online, mas isso teve um aspecto positivo, que fez com que a gente avançasse 10 casas com relação à utilização da tecnologia. Então, antecipou algumas tendências que a gente imaginou, principalmente nós que trabalhamos aqui com qualificação de estudantes ou de gestores. Nós sabemos o aspecto positivo que se teve com essa necessidade de usar as ferramentas online. O fato de nós estarmos falando assim, de estar fazendo uma entrevista dessa forma, é um exemplo do aspecto positivo que esse momento ruim trouxe. Pois é.
É importante ressaltar que os serviços, não é, e as atividades online não são nada fáceis, que a gente ainda tem que compatibilizar a conexão, tem também que organizar o seu dia, que fica meio conturbado, termina você extrapolando a sua carga horária de trabalho. Enfim, tudo isso é pesado, não é, Thaís? Todo processo de mudança gera um desconforto e uma necessidade de adaptação, né? A gente tinha que passar. Já passamos por outras fases que precisavam de uma adaptação e nos saímos muito bem. Eu disse que o brasileiro consegue fazer tudo e resolver tudo. E tudo se torna mais simples com a forma do brasileiro de resolver as coisas. Mas a gente entende, sim, o desconforto que foi gerado, a necessidade de um aprendizado muito rápido, porque não houve tempo de transição, já aconteceu a mudança. E todo o processo de mudança gera esse desconforto e a gente vai precisar se adaptar, porque ela vai acontecer em outras situações, né? Daqui a pouco chegam outras situações para a gente se adaptar. Mas me deixou um pouco triste essa semana ao ouvir o ministro da Educação dizer que faculdade é para poucos e que a prioridade no país deveria ser para cursos técnicos. Ou seja, universidade para poucos é segregar as pessoas. A gente sabe que as universidades federais estão aí para receber com qualidade os alunos, que muitas vezes não são alunos que têm o perfil, poderiam estar pagando, mas estão na Universidade Federal, porque a Universidade Federal tem um status que a gente sabe em relação à formação, não desconsiderando as faculdades particulares, mas estão aí mostrando através de pesquisas, e aí nessa pandemia a gente pôde ter um conhecimento maior sobre isso, a importância das universidades no país. Vendo essa questão, como a gente pode entender a presença do estagiário também nas faculdades públicas e privadas? Essa questão de faculdade, de universidade, de conhecimento agregado, eu sou muito privilegiada, né? Tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal e hoje eu faço mestrado na Universidade Federal também. Hoje, a gente que está aqui selecionando aluno, entendendo o perfil que a empresa deseja, não existe mais uma diferença se ele estuda na Universidade Federal. A gente tinha muito essa questão do status antes, eu digo isso porque eu me sentia muito privilegiada por ter estado numa instituição federal. A concorrência é bem maior, hoje, não é? Começa também pela concorrência. Para entrar, né, que já torna difícil, o processo para entrar já é difícil. Mas hoje a diferença é muito maior porque ele não gera um custo, né? A gente tem a oportunidade de estudar de forma gratuita, mas as empresas, na hora de recrutar, não estão mais interessadas em saber onde a pessoa estuda. Tanto que quando ela seleciona um estagiário com a gente, ela não sabe de que instituição ele é. Ela sabe qual é o curso e qual é o período que foi o que ela pediu, mas ela não sabe qual é a instituição, ela só vai saber quando ela for assinar o contrato. Porque isso não é mais motivo de fazer diferenciação, porque o conhecimento está disponível para todos, independente da instituição de ensino. Verdade. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente. Algumas considerações que você queira fazer, Thaís? Gorete, eu gostaria de parabenizar todos os estagiários, né, por essa data importante, por essa conquista importante, em especial aos estagiários que estão nas empresas intermediadas por nós, que nós conseguimos acompanhar o estágio dele, e aos nossos estagiários aqui do IEL, que trazem soluções diárias, que compartilham os conhecimentos conosco que eles trazem das faculdades, que compartilham as nossas dores, né, os desafios empresariais, e que entregam o seu melhor diariamente. A estes, o meu muito obrigada e parabéns pelo Dia do Estagiário. Parabéns a todos. Obrigada a você também por essa oportunidade e até uma próxima aqui no Frente a Frente. Sim, eu que agradeço, Gorete. Até o próximo. Até mais. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.